Olá pessoal, nós vamos agora para a nossa terceira aula e a gente vai trabalhar ainda no menu página inicial, porém no campo de edições, tá? Principalmente nas ferramentas de classificar e filtrar. Por que nós vamos fazer isso? Nós podemos perceber que as datas aqui, gente, estão desorganizadas. Provavelmente, lógico que esse caso é hipotético, mas provavelmente o secretário dessa empresa ou o próprio dono da empresa, né, uma pequena empresa, ele pegou as notinhas, né, fiscais de compra ou de venda, enfim, e foi digitando. Só que o bloquinho estava desorganizado. Ele não vai organizar o bloquinho para depois digitar, ele pode digitar tudo. Só que aqui fica feio e fica principalmente desorganizado para alguma análise futura. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos classificar essa tabela por ordem crescente. Como nós vamos classificar essa tabela por ordem crescente? Nós vamos selecionar a primeira, ou pode ser qualquer célula, né, da coluna que nós queremos que ela fique classificada. No caso, data, vou selecionar qualquer célula da coluna data, mas não no cabeçalho, tá? Vamos classificar, selecionar aqui embaixo. E vamos selecionar essa opção, classificar e filtrar, classificar do mais antigo para o mais novo. Olha só, já foi classificada, pegou todas as datas mais antigas e a última data é a data de 2020. Está classificado. Ah, mas eu gostaria de classificar por vendedor ou por produto. Vamos classificar por vendedor. Vamos classificar por vendedor. Eu vou clicar, selecionar qualquer célula desse vendedor, dessa coluna vendedor, classificar de A a Z. Todos os vendedores, Ana é primeiro, porque é A, João, Maria e Pedro. Classificou em ordem alfabética. Mas a gente poderia classificar de Z a A, ou seja, ao contrário, ou seja, o Pedro vai ficar aqui em cima. Ó. E assim, gente, em qualquer uma dessas colunas, ok? Mas nesse caso a gente vai classificar por data. Então nós vamos selecionar a data e vamos classificar em ordem crescente, já está classificada. Dia 6 primeiro, dia 7 depois, 8, 16 e 1 de 3 de 2020. Eu coloquei datas muito próximas, porque esse exemplo é muito... até do exemplo original eu tirei algumas datas aqui para ficar mais fácil de vocês analisarem, tá? Para ficar mais didático. Beleza. Ah, mas eu queria verificar qual a quantidade que o Pedro vendeu, a quantidade de unidades. Já que está classificado, fica mais fácil aqui a gente olhar. Se a gente selecionar, nós vemos também aqui embaixo a soma. Ele vendeu 176 unidades em 8 vendas, que é a contagem de linhas, se cada linha é considerada uma venda, e média de 22 por venda. Olha só, 22, tudo igual, 22 mesmo. Mas nós podemos, gente, também fazer aquele somatório que a gente colocou aqui em cima. Eu vou apagar todas essas funções que eu coloquei aqui agora. Como que a gente apaga? Foi até bom falar isso. Eu posso dar um del, ele apagou tudo, mas ficou a formatação. Qual a forma, então, mais simples e mais prática de apagar? Está também no menu não, né? Nesse campo aqui, edição. Nessa parte edição, nessa área, melhor dizendo, edição, onde tem umas ferramentas necessárias aqui para isso. Eu vou selecionar tudo que eu quero e vou nessa borrachinha aqui, ó, limpar tudo, ó. Já limpa tudo de uma vez. Essa borrachinha é pouco utilizada, então já é uma dica muito importante para vocês, ok? Eu quero somar aqui então, gente, ó. Soma, desculpa. Soma. Selecionei todo esse intervalo. Foi vendido 2.545 unidades, ok? Até colorir de azul dessa forma. Unidades. Ah, mas eu só quero ver
a quantidade do Pedro. Ou você soma só esse, ou você classifica não, filtra. A gente vai usar um filtro aqui. Presta atenção nesse somatório aqui ainda. Olha o que vai acontecer. Eu quero filtrar. Esse filtro, quando a gente coloca o filtro, serve para quê? Para a gente escolher as informações que constam naquela coluna. Por exemplo, essa coluna aqui de vendedor, eu posso escolher, eu só quero ver o Pedro. Ah, não, eu só quero ver a Maria. Só quero ver o João e a Maria. Ó, selecionei só os dois. Quero ver tudo, então vou limpar. Nós vemos tudo. E assim em todas as colunas. Na coluna produto também, eu só quero ver abacate, eu só quero ver esse embaúba, ó. Eu vou selecionar tudo ou limpar, né? Tanto faz. Até eu estou indo rápido, né? Selecionar um, ó. Selecionar tudo. Beleza. Mas vamos nesse exemplo. Vamos verificar as vendas do Pedro. Olha só. Nós não tínhamos selecionado aqui e verificado que tinha um valor de 176? Por que aqui ainda continuou com 2.545? Porque aqui a gente está utilizando a função soma, e a função soma, independente das linhas que estão ocultas, nós podemos ver que tem linha oculta aqui. Quando as linhas estão em azul, simboliza que tem linha oculta durante ou no meio dessa tabela, dessas informações. A função soma, independente da linha oculta, ela vai somar. Se isso aqui tiver oculto, eu vou ocultar. Segundo a regra que eu falei na primeira aula, eu quero fazer algo com alguma coisa, eu seleciono esse algo, no caso, as linhas que eu quero ocultar, botão direito, ocultar. Eu consegui ocultar algumas linhas aqui. Ok? E vou reexibir. Seleciono essas linhas, botão direito sobre ela, e reexibo. Voltando ao somatório, ele desconsidera, entenderam? Eles desconsideram, essa função soma desconsidera as linhas ocultas. Então, como eu posso evoluir nessa função para a gente poder fazer um somatório somente das células visíveis? Nós não vamos utilizar a função soma, embora ela seja muito importante, mas para esse caso ela não vai servir. Nós vamos utilizar a função subtotal, função pouco conhecida também, tá? Pouco conhecida também. Igual. Toda função começa com igual. Função sub, já começo a digitar, escrever, ele aparece tudo que tem sub, né? Tem substituir, subtotal e esse aqui, ó. Vamos no subtotal. Qual a sintaxe dela? O que eu quero? Olha, primeiro eu quero a função que eu quero exercer, o número da função e os valores que eu vou selecionar. Qual a função que eu quero? A 1 é média, a 2 é de contar números, a 3 é de contar valores. A soma, ó, é a 9. Então, eu vou digitar 9, que é a função que eu quero. Ele está pedindo aqui, ó, um ponto e vírgula. Então, eu vou digitar um ponto e vírgula. Ref1, Ref2, reticências. Ele está pedindo para eu selecionar todo o intervalo que eu quero, esse subtotal, na característica soma. Vamos selecionar todo esse intervalo. Jefferson, mas voltou o valor de 2.545, mas está tudo desfiltrado, né? Não tem filtro nenhum. Agora eu vou filtrar só Pedro. Ó. 176. A venda de Pedro foi 176. Só a do João. Do João foi 1.816. Qual foi a venda da Maria? 534 unidades, que a gente está no campo aqui de quantidade, né? E assim para todos os casos.
ok? Então, essa função subtotal, ela é realizada para isso, ela, de fato, é necessária para fazer esse tipo de análise diretamente numa tabela de dados. E a gente poderá fazer isso com qualquer uma das colunas. Vou fazer de novo. Subtotal. Eu quero... Vamos fazer a soma de novo. Vamos fazer a média. Média, ó, função média, função 1. Ponto e vírgula, para a gente passar para as referências. Ó. Vou selecionar todo o intervalo que eu quero uma média. E dou um Enter. Vou colocar esse valorzinho aqui. Essa é a média das vendas do custo total, melhor dizendo, custo real total, de todas essas vendas aqui presentes. Mas eu quero a média das vendas do dia 7. Só quero o dia 7, ó. Vou tirar esse 2020 também, ó. A média das vendas do dia 7 é média aritmética, tá, gente? Como estamos num momento bem didático, o certo, em alguns casos, a gente fazer a média ponderada. Mas no início desse curso, dessas aulas, a gente vai começar do básico mesmo para ensinar as funções para vocês, tá? Essa é a média aritmética. Então, a média aritmética desse intervalo aqui, que está filtrado no dia 7, é R$ 2.245,71. E a função subtotal nos possibilita isso, ok? Muito simples, nós aprendemos hoje a filtrar, a classificar e a fazer essa função muito importante e muito desconhecida, até para algumas pessoas que sabem, que já trabalham com Excel, a função subtotal. Boa tarde para vocês, né? Estou à tarde aqui, mas quem vê esse vídeo na parte da manhã ou na parte da noite, bom dia ou boa noite, e até a próxima aula.